Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Plenamente Psicanálise. Hoje eu quero trabalhar um tema que foi baseado numa pergunta. Esta pergunta é a seguinte: por que carregar lixo emocional é tão importante para nós? Fique comigo, neste vídeo eu irei responder essa pergunta e você irá compreender por que carregar lixo emocional é tão importante para nós. Eu irei trabalhar este vídeo com base em um filme chamado A Missão, de 1986. Este filme retrata uma missão jesuítica, que foi uma disputa entre Espanha e Portugal, territorialmente aqui entre Brasil. E ele tem uma trama muito interessante. Nós temos o ator Robert De Niro, que faz o papel de Rodrigo Mendoza, um caçador de escravos, um mercador de escravos, e no caso aqui ele caçava os índios para vendê-los como escravos, não é? Então ele era um comerciante e caçador de escravos, né? Então essa trama ela vai girar em torno de um padre chamado Gabriel, um padre jesuíta, e Rodrigo Mendoza, e tudo acontece em torno desses dois aí, demonstrando a questão de um relacionamento e também da questão econômica, da questão das terras aqui, da divisão entre Espanha e Portugal e por aí vai. Eu digo a você que assista esse filme, ele é muito bom mesmo. Eu vou deixar nos comentários o link para que você tenha acesso a esse filme. Assista, ele é muito interessante. E também já aproveito e pedir para você, deixa um joinha, deixa o like aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, indique ele para outras pessoas, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. É muito importante que você participe do canal e também deixe comentários, o que achou desse nosso tema, sugira outros temas, e aí a gente vai trabalhar para que possamos juntos aprender mais e ter uma vida um pouco mais tranquila quando a gente compreende os aspectos da nossa própria vida, né? Os relacionamentos psíquicos, nossos medos, angústias e por aí vai, tá certo? Muito bem. Então, eu relatei um pouquinho sobre este filme, A Missão, que foi feito em 1986. E eu peguei um pedaço desse filme e transformei em alguns itens que eu vou trabalhar aqui nesse nosso vídeo, tá certo? Então, o Robert De Niro, no papel de Rodrigo Mendoza, ele comete um ato extremamente grave e que deixa ele muito aborrecido, com depressão e com um sentimento de culpa muito grande. Não vou contar já, porque eu quero que você assista o filme, para ver o que é que ele vai cometer de tão grave assim. E ele acaba indo para um mosteiro, se recluindo, ficando em reclusão nesse mosteiro, por sentimento de culpa, porque ele achava que não teria perdão devido ao fato que ele fez. Tá? E ele ficou lá. O padre Gabriel vai falar com ele, pedindo a ele para que ajude na missão. E ele diz: olha, eu não tenho mais perdão, não adianta fazer nada, eu não tenho mais solução. Né? E o padre Gabriel começa a conversar com ele, e é nesse item que eu começo a fazer uma reflexão sobre esse tema que eu vou trabalhar aqui neste vídeo, que é por que carregar o lixo emocional é tão importante para nós, ok? Essa é a pergunta norteadora do vídeo, e como base nós vamos ter o filme A Missão. Muito bem, o diálogo entre o padre jesuíta Gabriel e Rodrigo Mendoza, após este se internar em um mosteiro devido a algo grave que ele fez, muito grave. Rodrigo não quer sair de lá, nem falar com ninguém. O padre Gabriel propõe a ele auxiliar na missão que eles estavam fazendo, que era a construção de uma aldeia indígena, e uma construção muito interessante, muito organizada, muito boa mesmo. E o padre vai pedir a este Rodrigo Mendoza que ajude ele nessa missão, né? Com um grande sentimento de culpa pelo erro cometido, um gravíssimo erro, como eu já disse, Rodrigo diz que não há perdão para o que ele cometeu. O padre diz o seguinte: Deus nos deu o livre-arbítrio, você escolheu o erro.
Tem coragem de escolher a punição? Essa é a pergunta que ele faz para Rodrigo. E o Rodrigo diz assim, existe uma saída? Você acha que eu tenho perdão? E o padre diz, sim, se você tentar, você terá perdão. O Rodrigo reflete, pensa um pouco e acaba aceitando. Vai para a missão com os padres jesuítas que estavam subindo uma grande cachoeira e vai com eles fazendo esse caminho aí, que é um caminho bastante longo, íngreme, perigoso, escorregadio, difícil de fazer. Mas ele não vai sozinho. Não vai só ele. Ele vai até o rio onde ele tinha jogado as armas dele, mosquetão, escudo, capacete, arma, espada. Ele tinha jogado tudo isso no rio porque ele tinha cometido alguma coisa muito, muito, muito complicada, né? E ele pega tudo aquilo ali e coloca, amarra tudo e começa a puxar aquilo até o destino dele, que seria na missão onde os padres estavam indo. Ele começa a carregar aquilo como forma de punição, tanto por ele ter caçado e vendido índios, quanto pelo grave erro que ele fez também na vida dele. Então era uma espécie de autopunição sobre tudo que ele tinha feito de errado. E vai levando aquela tralha. Eu vou chamar isso de tralha, tá, gente? Que eram as espadas, o elmo, os capacetes, enfim, toda a armadura que ele tinha lá de soldado, ele acaba levando junto com ele, arrastando aquilo por todo o caminho, amarrado na sua cintura, ele vai levando aquele peso, porque era uma coisa muito pesada, né? Todo aquele material de ferro era muito pesado, ele vai levando aquilo como forma de autopunição. Muito bem. No caminho, ele cai, ele se machuca, ele sofre muito, levando aquele peso com ele. Um dos outros padres que estavam junto pergunta ao padre Gabriel, até quando ele vai carregar esta coisa idiota? Porque o padre achava aquilo desnecessário, mas o Rodrigo achava que tinha que levar, como forma de uma punição para ele. Rodrigo segue o caminho, subidas, se machuca, e aquelas tralhas pesavam muito, machucavam muito ele, né? Num certo momento, um padre que estava junto com eles vai lá e corta a corda que estava prendendo o Rodrigo àquelas tralhas. E aquilo tudo cai morro abaixo. Muito bem. Aqui acontece uma coisa importante, sabe, gente? Não se pode impedir a expiação pessoal. Todos nós, quando cometemos um erro, nós queremos nos redimir diante daquilo. E essa redenção é um exercício, e ela não deve ser impedida. Se nós achamos que temos que fazer alguma coisa, é importante que a façamos, né? Desde que não comprometa a nossa integridade física, espiritual e mental, não é mesmo? Então, o que se quer dizer aqui? O Rodrigo vai lá e pega de novo aquelas tralhas, amarra de novo nele e começa de novo a subida. Ele já estava da metade para cima, teve que voltar e pegar. Por quê? Porque ele achava que aquilo fazia parte da expiação dele. Então, gente, nós não podemos cortar aquilo que as pessoas querem como expiação. Desde que, como eu já disse, não comprometa o psíquico, o físico, né, o biológico e o mental. Então não pode ser uma coisa que cause danos. Mas às vezes nós precisamos passar por certos períodos na vida de uma espécie de redenção. Tá certo? Muitas vezes acontece isso, né? E então aqui eu quero dizer uma frase. Cortar, não. Resolver, sim. Então, nós vamos transformando aquela dor, aquela angústia, aquele sentimento de culpa em algo positivo. Para isso que existe, por exemplo, o psicanalista, como é o caso do meu serviço. Às vezes nós estamos cheios de sentimento de culpa, de medo, de angústias, de revoltas, de dor, e não conseguimos superar sozinhos. Então nós precisamos de ajuda. Inclusive, conte comigo nisso. É esse tipo de situação que a gente quer ajudar. Porque às vezes estamos carregando essa tralha. Já vou falar mais disso para frente. E precisamos que alguém nos mostre o que está acontecendo. Então eu quero contar o caso, uma história que reflete justamente essa necessidade de ajudar, mas não de impedir que certos atos nossos da vida
deixem de existir porque eles fazem parte da maturação. Assim como, por exemplo, quando somos crianças, nós temos um comportamento infantil, é um ciclo e ele é importante. Quando somos adolescentes e jovens, é outro ciclo, também é importante. Nós não podemos suprimir nem a infância e nem a juventude, e nem a idade adulta. Cada uma tem a sua fase e precisa ser vivenciada, certo? E quando a pessoa não está bem, então nós ajudamos. Nós orientamos, tá certo? Então, a história do processo do casulo da borboleta. Talvez alguns já tenham ouvido. Eu vou ler rapidamente aqui. Certa manhã, um homem percebeu que havia um casulo de borboleta na parede da varanda da sua casa. Como parecia estar quase perto da transformação da borboleta, o homem decidiu sentar e observar aquele processo que ia acontecer. A borboleta sairia do casulo e, naturalmente, se tornaria uma borboleta, né? Ficou durante muitas horas assistindo a transformação e percebeu que borboleta estava tendo dificuldades. Ela estava forçando seu corpo através da pequena abertura do casulo, mas não conseguia passar. Estava definitivamente presa. Ele estava preocupado e com medo dela não conseguir se libertar. Então, vejam só, ele pegou uma tesoura e cortou o casulo para que ela pudesse sair, pensando que estava ajudando. Assim que a borboleta conseguiu finalmente sair, no entanto, seu corpo estava muito pequeno e retorcido e suas asas estavam enrugadas. O homem, sentindo que fez o certo, animou-se e esperou que a borboleta abrisse suas asas, mas nada aconteceu. A borboleta passou o resto da sua vida rastejando com seu corpo torcido, incapaz de abrir as asas e voar, experimentando os resultados de seus esforços desde o nascimento. Apesar de não ter percebido, foi a atitude do homem que causou isso à borboleta. A sua decisão de cortar o casulo interrompeu uma parte fundamental do processo vital da borboleta. Ou seja, existem fases na vida que são importantes. Às vezes algum sofrimento, certas lições que nós precisamos aprender, elas fazem parte do processo de aprendizagem. Por exemplo, para crianças, a palavra não, ela é importante. Para o adolescente também é importante dizer não. Você não vai lá, você não vai fazer isso. Isso faz parte do crescimento maturacional, emocional daquela criança ou daquele adolescente. Ele precisa entender que existem limites. Se a gente não dá esse limite, a pessoa cresce desvirtuada, né? Ela não consegue compreender que a vida necessita de limites. E esse limite é justamente para o seu crescimento, assim como aconteceu com esta borboleta, né? A pessoa quis ajudar, foi lá e cortou o casulo, pensando que ia facilitar. Não deu certo. Ela não teve um tempo de maturidade suficiente e nunca se tornou uma borboleta completamente, certo? Então há ciclos na vida, há sofrimentos, há fatos na nossa vida que são importantes. Você sabe disso. Ajuda a gente a crescer. Dói muito na hora, machuca, mas anos depois nós vamos compreender, puxa, como foi importante. Com aquilo eu cresci, com aquilo eu me desenvolvi. Continuando no filme, a caminhada, lembra-se da caminhada do Rodrigo Mendoza, que o padre cortou aquela corda que estava segurando as tralhas que ele estava carregando, ele foi lá e pegou de novo e continuou subindo. Um padre do grupo, outro padre em marcha, se sente penalizado pelo sofrimento de Rodrigo e diz para o padre Gabriel, que era o líder da missão: o Rodrigo já se puniu demais e todos aqui acham isso também. Qual foi a resposta do padre Gabriel? Ele disse o seguinte: mas ele não pensa assim. Ou seja, o Rodrigo não pensava. Pensava que ele tinha que carregar aquilo e ponto. Ele não tinha chegado ainda num momento de maturidade para entender que não precisa mais isso, né? Que pode se libertar de uma outra maneira. Até que ele não mude, não interfiro, disse o padre. Não estamos em uma democracia, e sim em uma ordem. Ou seja, no caso dos jesuítas, que são uma ordem muito bem constituída, eles têm uma graduação de obediência àqueles fatos que vão acontecendo. Nesse caso, o Rodrigo queria carregar e ele tinha que levar aquilo como forma de expiação. Rodrigo continua os trechos difíceis e sinuosos, com a tralha amarrada ao corpo. Cai,
como em alguns momentos precisou estar amarrado aos demais em subidas difíceis, quando ele cai, puxa os demais também. Ou seja, não é só ele que cai, ameaça todo o grupo, inclusive. Caminha muito e até chegar a um ponto em onde os índios da missão esperavam por aqueles padres. Ao verem Rodrigo, o reconhecem como caçador deles e ficam indignados. Olhe lá, aquele caçador, aquela pessoa que nos fez mal, matou parentes, vendeu parentes nossos. Ao verem Rodrigo e o reconhecerem, um dos índios vai até Rodrigo com uma faca, grita com ele. Rodrigo fica em silêncio, de joelhos, com a faca ao pescoço, a um passo de ser degolado pela raiva de todos os demais índios que tiveram familiares mortos e caçados, vendidos por ele. O índio grita com ele. O líder da aldeia pergunta ao padre Gabriel o que significava aquilo. O que é aquilo tudo? E ele recebe a explicação do padre Gabriel. O índio, líder, manda cortarem então. Cortarem? Cortarem o quê? A corda que segurava as tralhas que o Rodrigo carregava. Então o índio foi lá e cortou aquela corda e liberta o Rodrigo daquelas tralhas. Nesse momento, o que nós notamos? Que houve perdão. Os índios perdoaram o Rodrigo por tudo que ele fez de mal. E teve um gesto de acolhimento. Eles vão até ele, o abraçam, e ele começa a chorar. De arrependimento, de alegria, enfim, por toda aquela fase que ele estava passando na vida. Entendendo que foi perdoado pela própria maldade que fazia com os índios e o gravíssimo erro que ele tinha cometido. E ele vai lá reparar este erro, ajudando a aldeia de maneira muito mais significativa. Qual foi o erro? Eu vou contar para vocês, mas assistam o filme. O erro que ele cometeu foi matar o irmão, né? Ele matou o irmão, foi um crime passional, certo? Não vou contar mais detalhes, eu quero que vocês assistam o filme, tá certo? Então, gente, vocês lembram da pergunta inicial desse nosso vídeo? Lembram? Qual era? Antes de dizer a pergunta, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ajude o nosso canal plenamente a ir mais longe, alcançar mais pessoas, para que possamos fazer uma reflexão muito boa sobre isso. Voltando, a pergunta que eu iniciei esse vídeo era: por que carregar o lixo emocional é tão importante para nós? Vejam, simbolicamente o Rodrigo estava carregando um lixo emocional do mal que ele tinha feito ao irmão, que era matar. Também aos índios, que era vender, que era comercializar eles. E alguns que ele matou. Isto é um lixo emocional. Então essa pergunta, por que carregar lixo emocional é tão importante para nós? Gente, muitas vezes nós carregamos o nosso medo, a nossa culpa diante de certos fatos. É como o Rodrigo, carregamos uma tralha. Nós precisamos largar isso. Isso não está fazendo bem. A culpa não nos faz bem. E quando não conseguimos fazer isso sozinhos, vamos pedir ajuda. Se você tem um lixo emocional, liberte-se dele. Se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Nós estamos aqui, eu estou aqui, psicanalista. Posso ajudar nesse sentido a você, né? Mas se você tiver um psicólogo, uma pessoa que possa te ajudar a refletir sobre este medo e esta culpa, é muito importante. Não vamos carregar lixo. Então, por que carregar o lixo emocional é tão importante para nós? Não é importante. Quem gosta de andar com uma sacola de lixo? Você anda com uma sacola de lixo? Acho que não. Mas quando falamos em emoções negativas, do medo, da angústia, da culpa, precisamos largar isso, ver exatamente o que está nos causando isso e cortar essa corda. Esta corda que está nos prendendo a esse lixo emocional. Tá certo? Então, quisemos refletir com você sobre este tema. Não carregue lixo emocional. Isso só faz mal, só faz sofrer. Tá certo? Precisando de ajuda? Conte com a gente. Agradeço muito a participação de vocês. Por favor, divulguem o nosso canal Plenamente Psicanálise e que nós possamos te ajudar. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima!